Ninguém te contou isso, mas quase tudo o que está travando sua vida hoje não é falta de talento, sorte ou oportunidade. É a forma como você fala consigo mesmo todos os dias. E o mais perigoso, você faz isso no automático, achando que é normal. Enquanto isso, outras pessoas, muitas vezes menos inteligentes, constroem poder, respeito e autoridade simplesmente porque dominam algo que você nunca foi ensinado a controlar. Talvez você já tenha sentido isso. Você tenta, se esforça, estuda, mas algo parece puxar você para trás. Não é o mundo, é a narrativa interna rodando solta, sem estratégia, sem autodomínio. A maioria vive refém das próprias palavras, repetindo frases que enfraquecem sua liderança pessoal, sua influência e até seu desenvolvimento emocional e espiritual. E aqui vem a parte contraintuitiva. Não é pensar positivo que muda o jogo, é pensar de forma estratégica. Existe uma diferença enorme entre motivação vazia e filosofia aplicada à vida real. Pensadores como Maquiavel já sabiam que quem domina a linguagem domina primeiro a si mesmo e depois o ambiente ao redor. Se você sente que nasceu para mais, mas ainda não assumiu esse lugar, esse vídeo não é entretenimento, é ferramenta. Cada ensinamento aqui foi pensado para desenvolver domínio de si, clareza emocional e autoridade pessoal de forma prática, simples e aplicável. E quanto mais você avança, mais começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Agora, antes de continuar, faz uma coisa rápida. Se inscreve no canal e deixa um comentário dizendo qual palavra mais define sua fase atual. Isso não é só engajamento, é um compromisso silencioso com o seu próprio crescimento. E fica até o final, porque o último ponto muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. A linguagem como arma de poder interno. O mentor observa que Maquiavel jamais enxergaria a palavra como algo neutro, muito menos inofensivo. Para ele, linguagem é estratégia pura, é poder em estado bruto, é a lâmina invisível que corta antes mesmo da ação acontecer. Quando alguém fala, está declarando autoridade ou entregando-a, mesmo sem notar. E aqui entra o respeito por si mesmo, algo que começa muito antes de qualquer liderança externa. Ele explicaria que toda frase dita em voz alta molda o domínio de si, porque a mente obedece àquilo que é repetido com convicção. Não é filosofia abstrata, é comando prático. Quem diz eu não consigo está treinando o cérebro para obedecer à limitação. Quem ajusta a fala constrói autodomínio, influência e poder silencioso daqueles que não precisam ser anunciados. Na visão maquiavélica, o maior erro não é errar, mas narrar o erro de forma que ele vire identidade. Um exemplo simples: duas pessoas fracassam num projeto. Uma diz, isso não é para mim. A outra diz, a estratégia foi fraca. A primeira perde autoridade interna. A segunda preserva o domínio de si e aprende. Pequena mudança de palavras, enorme diferença de destino. O sábio lembra que líderes sempre cuidaram da linguagem antes de cuidar das ações. Reis, generais e estrategistas treinavam o discurso interno antes do externo. Um exercício prático seria substituir reclamações por comandos claros. Ao invés de estou cansado, dizer estou recarregando parece detalhe, mas quem testa percebe o impacto emocional imediato. E isso gera desenvolvimento pessoal real. Ele ainda provoca. Se as palavras fossem armas, quantas vezes alguém já teria se ferido sem perceber? Esse é o ponto onde desenvolvimento emocional e espiritual se encontram. Não se trata de positividade vazia, mas de estratégia aplicada à mente. Quem governa suas palavras, governa suas reações, e quem governa reações começa a liderar a própria vida. E quando essa percepção se instala,
algo curioso acontece. A pessoa começa a notar como o mundo responde diferente. As conversas mudam, as decisões ganham firmeza, o respeito cresce. Mas isso abre uma questão inevitável. Se palavras constroem poder interno, o que acontece quando elas são repetidas todos os dias sem critério algum? O perigo de falar contra si mesmo sem perceber. O mentor explicaria que, para Maquiavel, o inimigo mais perigoso é aquele que age disfarçado de aliado. E poucas coisas sabotam tanto o domínio de si quanto a própria boca, quando ela fala no modo automático. A maioria das pessoas acredita que está apenas desabafando, quando, na verdade, está treinando a mente para aceitar a fraqueza como padrão. Linguagem repetida vira ordem interna. Simples assim. Ele observa que frases ditas sem malícia carregam um peso estratégico enorme. Quando alguém solta, eu sempre erro, sou assim mesmo, ou isso nunca dá certo para mim, está assinando um contrato invisível com a própria limitação. Não é drama, é filosofia aplicada ao comportamento. A mente busca coerência e ela se esforça para provar que aquela narrativa é verdadeira. Maquiavel alertaria que quem deseja poder precisa vigiar o discurso com mais rigor do que vigia os inimigos externos. Um líder que se diminui em palavras enfraquece sua autoridade antes mesmo de agir. Um exercício prático aqui seria simples. Passar um dia inteiro observando tudo o que se fala sobre si mesmo, como se estivesse analisando um terceiro. A surpresa costuma ser desconfortável e reveladora. O sábio também destacaria que falar contra si cria ruído emocional. A pessoa se sente cansada sem saber por quê, desmotivada sem causa aparente. Isso acontece porque existe um conflito entre desejo e linguagem. O corpo quer avançar, mas a fala puxa para trás. Esse desalinhamento mina o desenvolvimento emocional e bloqueia o desenvolvimento espiritual, pois não há clareza interna. Ele daria um exemplo cotidiano. Alguém que quer crescer financeiramente, mas vive dizendo: dinheiro não é para mim, ou quem enriquece perde valores. Essa contradição gera autossabotagem elegante, quase invisível. Trocar a frase por algo como estou aprendendo a lidar melhor com dinheiro muda o campo de possibilidades, sem gerar resistência interna. E quando a pessoa percebe que cada palavra é um voto dado à própria identidade, nasce um incômodo produtivo, um silêncio mais atento, uma fala mais estratégica, um respeito maior por si mesmo. Mas isso levanta uma pergunta inevitável. Se falar contra si, enfraquece. Quem exatamente define a narrativa interna que governa suas decisões todos os dias? Autodomínio começa pelo controle da própria narrativa. O mentor ensina que, para Maquiavel, quem não governa a própria narrativa está fadado a viver dentro da narrativa de outros. Autodomínio não começa com força de vontade, mas com consciência do discurso interno. A forma como alguém explica a própria vida para si mesmo define um nível de poder, respeito e autoridade que consegue sustentar no mundo real. Ele observa que a maioria das pessoas vive repetindo histórias antigas como se fossem verdades eternas. Sempre foi assim. Na minha família, ninguém vence. Não nasci para liderar. Maquiavel enxergaria isso como uma abdicação silenciosa do trono interior. Quem aceita uma narrativa fraca age pequeno, mesmo tendo potencial para liderança e influência. O sábio explicaria que líderes fortes são, antes de tudo, excelentes contadores de histórias, principalmente para si mesmos. Um fracasso pode ser descrito como humilhação ou como treinamento. A diferença está na estratégia da narrativa. Um exercício prático seria reescrever mentalmente um evento difícil do passado, mudando o foco do sofrimento para o aprendizado adquirido. Ele lembraria que domínio de si não significa negar emoções,
mas organizá-las sob uma história coerente. Quando alguém entende o porquê das próprias dores, elas deixam de controlar suas ações. Esse alinhamento fortalece o desenvolvimento emocional e cria estabilidade interna, algo raro e altamente valorizado em qualquer ambiente de liderança. Um exemplo simples: 2 pessoas perdem uma oportunidade. Uma diz fui rejeitado, a outra diz fui redirecionado. A primeira carrega peso emocional, a segunda preserva clareza e movimento. Pequena mudança de linguagem, grande impacto psicológico. É assim que a filosofia deixa de ser teoria e vira ferramenta prática de poder. E quando a pessoa assume o controle da própria narrativa, algo muda no olhar, no tom de voz, na postura, as decisões ficam mais firmes, a influência cresce sem esforço aparente. Mas isso conduz a um ponto ainda mais profundo. Se a narrativa molda a identidade, o que acontece quando ela é repetida todos os dias, sem interrupção? Repetição, o método invisível de dominação mental. O mentor explicaria que Maquiavel compreendia algo que poucos admitem. Quem controla a repetição, controla o comportamento. A mente humana não obedece ao que é verdade. Ela obedece ao que é insistente. Por isso, repetição não é detalhe, é estratégia. É assim que crenças se solidificam, identidades se formam e destinos se consolidam sem alarde. Ele observa que a repetição diária de palavras cria trilhos mentais difíceis de abandonar. Não importa se alguém acredita ou não no que diz no começo. Com o tempo, o cérebro aceita como ordem. Frases repetidas em tom emocional ganham ainda mais poder. É aí que respeito próprio, autoridade interna e domínio de si começam a ser moldados, para o bem ou para o mal. Maquiavel aplicaria isso como um general aplica treino ao exército. Um soldado não questiona um comando repetido 100 vezes. Ele reage automaticamente. O mesmo acontece com a mente. Um exercício prático seria escolher uma frase estratégica alinhada com o objetivo atual, como eu ajo com clareza e estratégia, e repeti-la conscientemente ao acordar e antes de dormir. O sábio lembraria que o perigo não está apenas no que se repete intencionalmente, mas no que se repete sem perceber. Reclamações constantes, irônias autodepreciativas, piadas contra si mesmo, tudo isso é repetição disfarçada. E o cérebro não entende humor, entende padrão. Essa é uma das maiores armadilhas emocionais da vida moderna. Ele daria um exemplo real. Pessoas que dizem isso é só meu jeito. Normalmente, repetiram esse discurso por anos. O comportamento virou identidade. Trocar a frase por estou ajustando meu jeito abre espaço para desenvolvimento pessoal e emocional. Pequeno ajuste verbal, enorme impacto psicológico e estratégico. E quando alguém entende que repetição é dominação silenciosa, começa a escolher melhor o que reforça todos os dias. A fala fica mais consciente, o silêncio mais estratégico. Mas isso leva a um ponto ainda mais refinado. Se repetir palavras gera poder. O que acontece quando alguém usa a linguagem para moldar não só a si, mas os outros ao redor? Como líderes, moldam a realidade pelas palavras. O mentor ensina que Maquiavel sabia: líderes não impõem poder apenas com ações, mas com linguagem estrategicamente escolhida. Antes de qualquer decisão visível, existe uma narrativa sendo construída. Quem domina as palavras molda percepções, direciona emoções e estabelece autoridade sem precisar levantar a voz. É assim que a liderança se torna natural, quase inevitável. Ele observa que grandes líderes falam menos sobre problemas e mais sobre direção. Não porque ignoram a realidade, mas porque entendem que a linguagem cria foco. Quando alguém diz isso é um desafio, o cérebro
busca solução. Quando diz isso é um desastre, o cérebro busca fuga. Essa escolha verbal define-se a equipe, avança ou paralisa. Maquiavel enxergaria isso como pura estratégia de influência. Um exemplo prático. Em vez de dizer, não temos recursos, um líder consciente diz, vamos usar melhor o que temos. A situação externa é a mesma, mas a realidade interna muda completamente. Esse ajuste fortalece o respeito coletivo e mantém a autoridade emocional intacta. O sábio lembra que palavras criam clima emocional. Um líder que constantemente verbaliza medo espalha insegurança. Um que verbaliza clareza transmite estabilidade. Isso não é carisma inato, é domínio de se aplicado à comunicação. Qualquer pessoa pode treinar isso observando como fala em reuniões, decisões familiares ou até conversas simples do dia a dia. Ele daria um exemplo cotidiano. Dentro de casa, dizer, a gente sempre briga, cristaliza o conflito. Trocar por a gente está aprendendo a se entender melhor. Abre espaço para mudança. Liderança começa nos pequenos círculos, e quem lidera a própria fala, lidera ambientes sem perceber. E quando alguém entende que cada palavra dita em público reforça ou enfraquece sua imagem, passa a falar com mais intenção. Menos impulso, mais estratégia. Mas isso revela algo ainda mais poderoso. Se palavras moldam realidades externas, quando o silêncio passa a ser a forma mais elevada de poder? Silêncio estratégico. Quando não falar é poder. O mentor diria que Maquiavel via o silêncio como uma das formas mais sofisticadas de poder. Enquanto muitos acreditam que a autoridade vem de falar muito, o verdadeiro estrategista entende que cada palavra desnecessária dilui a influência. Quem domina o silêncio transmite segurança, respeito e controle emocional, sem precisar provar nada a ninguém. Ele observa que o impulso de responder a tudo é sinal de fragilidade interna. Pessoas dominadas pela emoção falam demais, explicam demais, justificam demais. O silêncio, quando bem utilizado, cria espaço psicológico e faz o outro revelar intenções. Isso é domínio de si, em sua forma mais refinada, quase invisível. Maquiavel aconselharia que o silêncio fosse usado como ferramenta de observação. Em discussões, por exemplo, quem fala menos escuta mais e entende melhor o terreno. Um exercício prático seria simples. Em uma conversa difícil, pausar antes de responder, respirar e escolher se a fala realmente agrega estratégia ou apenas descarrega emoção. O sábio lembraria que silêncio não é omissão, é escolha consciente. Um líder que responde tudo perde autoridade. Um que responde no momento certo ganha respeito automático. Esse controle fortalece o desenvolvimento emocional e cria presença, menos aquela sensação de que alguém chega chegando sem esforço. Um exemplo cotidiano. Quando alguém provoca, esperando reação, o silêncio quebra o jogo. A ausência de resposta frustra a expectativa e desloca o poder da situação. Trocar reatividade por silêncio estratégico é uma das mudanças mais difíceis e mais transformadoras que alguém pode fazer, e quando a pessoa percebe que nem toda verdade precisa ser dita, nem toda emoção precisa ser exposta, algo se alinha por dentro. A fala passa a ser escolha, não reflexo. Mas isso leva a um ponto ainda mais profundo. Se o silêncio organiza o poder, como a disciplina emocional se transforma em vantagem real no jogo da vida? Disciplina emocional como vantagem competitiva. O mentor ensina que Maquiavel compreenderia a disciplina emocional como um diferencial silencioso daqueles que decidem batalhas antes mesmo do confronto. Enquanto muitos reagem no impulso, quem governa as próprias emoções age com clareza e estratégia. Isso não é frieza, é autodomínio aplicado à vida real.
onde cada reação precipitada cobra um preço alto. Ele observa que emoções descontroladas entregam poder ao ambiente. Quem explode se justifica demais ou se perde em ansiedade, revela suas fraquezas sem perceber. Já aquele que mantém equilíbrio transmite autoridade natural. Esse controle gera respeito imediato, porque demonstra força interna menos, e força interna sempre influencia o externo. Maquiavel diria que disciplina emocional não é reprimir sentimentos, mas organizá-los. Um exercício prático seria nomear a emoção antes de agir. Isso é raiva, isso é frustração, isso é medo. Quando a emoção é reconhecida, ela perde o controle automático. Esse simples hábito fortalece o desenvolvimento emocional e cria espaço para decisões mais inteligentes. O sábio lembraria que pessoas disciplinadas emocionalmente erram menos em público e aprendem mais em silêncio. Em negociações, por exemplo, quem não se afoba percebe detalhes que os outros ignoram. Esse tipo de vantagem não aparece no currículo, mas define quem cresce e quem permanece estagnado. Um exemplo cotidiano. Diante de uma crítica injusta, muitos reagem tentando se defender. O estrategista escuta, filtra o que é útil e ignora o resto. Essa postura preserva energia, autoridade e foco. Emoção sem disciplina gera desgaste. Emoção bem conduzida gera poder pessoal. E quando alguém percebe que controlar emoções é controlar decisões, algo muda definitivamente. A vida deixa de ser um campo de reações e passa a ser um jogo de escolhas conscientes. Mas isso nos leva ao ponto final dessa construção. Se tudo começa na linguagem, passa pelo silêncio e se sustenta na disciplina, como transformar tudo isso em autoridade pessoal visível? Transformar palavras em autoridade pessoal. O mentor ensina que, para Nicolau Maquiavel, autoridade não é algo que se pede, é algo que se constrói silenciosamente. E essa construção começa na coerência entre palavras, postura e ação. Quando alguém fala com clareza, sem exageros e sem contradições, o mundo percebe. A autoridade nasce quando a linguagem deixa de implorar e passa a afirmar. Ele observa que pessoas inseguras falam demais tentando convencer, enquanto pessoas firmes falam o necessário e são ouvidas. A escolha das palavras revela um nível de domínio de si. Frases diretas, calmas e bem posicionadas carregam mais poder do que discursos longos e emocionais. Isso vale no trabalho, nos relacionamentos e até nas decisões internas. Maquiavel veria a autoridade pessoal como resultado de consistência narrativa. Quem hoje diz uma coisa e amanhã se contradiz, perde influência. Um exercício prático seria simples. Antes de falar algo importante, perguntar mentalmente: isso reforça ou enfraquece minha imagem? Essa pausa estratégica muda completamente a forma como a mensagem é recebida. O sábio lembraria que a autoridade não precisa ser dura, mas precisa ser firme. Dizer "vou pensar e retorno" transmite mais respeito do que responder impulsivamente. Dizer não com tranquilidade constrói mais liderança do que 1000 justificativas. Esse controle verbal fortalece o desenvolvimento pessoal e cria presença menos, algo que não se aprende em livros, mas se treina diariamente. Um exemplo real. Pessoas que querem ser respeitadas no ambiente profissional, mas vivem se diminuindo, com piadas sobre si mesmas. Trocar a autodepreciação por neutralidade já muda o jogo. Não é arrogância, é alinhamento interno. Quem se respeita na fala, ensina os outros a fazerem o mesmo. E quando palavras, silêncio e emoção passam a trabalhar juntos, algo raro acontece. A autoridade deixa de ser buscada e passa a ser reconhecida. Mas isso
abre a última reflexão. Se tudo isso pode ser treinado, por que tão poucas pessoas realmente assumem o comando da própria vida? Agora, a pergunta é direta. O que você vai fazer com tudo isso? Conhecimento sem aplicação não gera poder, não gera respeito e muito menos autoridade. Tudo o que foi dito aqui só começa a fazer sentido quando você observa suas palavras, suas reações e suas emoções no dia a dia. O verdadeiro domínio de si nasce na prática silenciosa, quando ninguém está olhando. Você percebe como pequenas mudanças de linguagem alteram decisões, comportamentos e até o rumo da vida? Isso não é teoria distante. É filosofia aplicada ao cotidiano. Cada vez que você escolhe falar com mais estratégia, cada vez que opta pelo silêncio em vez do impulso, você fortalece seu desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual sem precisar anunciar nada. Agora reflita com honestidade. Quais frases você vem repetindo que estão te enfraquecendo? Em quais situações você entrega seu poder emocional sem perceber? Essas respostas não precisam ser ditas em voz alta, mas precisam ser encaradas. Quem foge desse confronto interno continua vivendo no automático. Se esse conteúdo abriu sua mente em pelo menos um ponto, deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual ensinamento mais te atingiu. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse vídeo e ajuda você a fixar o aprendizado. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui você aprende a pensar com estratégia, não com ilusão. E antes de sair, não perde o próximo vídeo que está aparecendo na tela e também na descrição. Ele complementa tudo isso com uma abordagem ainda mais profunda sobre poder pessoal e liderança interna. Às vezes, uma única ideia aplicada no momento certo é suficiente para mudar tudo.